Irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande estar com todos vocês, com todas vocês, uma alegria. Sempre que eu chego nos lugares assim pela primeira vez, tem duas coisas que eu gosto de repetir. Uma é: não se impressione com quem passa, se impressione com quem vive com você, com quem chora com você, com quem lhe exorta, com quem lhe anima, com quem ora com você, com quem vive com você as suas dores e os seus sofrimentos. Então eu estou só de passagem. Quando eu digo isso, não é porque eu queira estar aqui como enganador, é porque de passagem tem muitos enganando por aí, e acho que a igreja precisa estar sempre alerta sobre isso. Uma segunda coisa que eu sempre digo, mas aí foi uma experiência que me aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu fui pregar numa igreja em Natal, e de Fortaleza para Natal dá mais ou menos uns 530 quilômetros, e o meu carro, 120 quilômetros antes de eu chegar na igreja, deu um problema, numa cidade chamada Lages, e eu atrasei muito para o culto. E aí, quando eu cheguei, o rapaz que estava dirigindo o culto, era meu amigo, me viu estacionando o carro, aí de lá mesmo, ele falou um pouco mais alto no microfone e disse: Carlinhos, venha logo que nós já cantamos muito aqui e tal, pode vir, você já vem pregar. Eu fui assim rápido, adentrando pelo corredor lá do templo, né? E tinha uma senhora, percebi que era a avó da criança, porque quando eu fui passando, a criança disse: ô vó, e é isso, pastor, que a gente está esperando, vó, né? Então, se você estava esperando aqui, né, é isso. Então, assim, é isso, né? Fazer o quê, né? É isso, pastor, que a gente está esperando. Eu espero não lhe impressionar com a entonação da voz. Eu espero não lhe impressionar com a estética. Eu espero não lhe impressionar com nada. E se eu conseguir, de alguma maneira, o Espírito nos ajudar a que você saia impressionado e impressionada com a vida do Jesus Cristo de Nazaré, eu vou para casa satisfeito. Se você ficar de alguma maneira fascinado, encantado e desejoso e desejosa pelo Evangelho de Jesus, eu vou me dar por satisfeito. Eu estou muito tranquilo com o que vou falar, e aí não vou colocar peneira na minha cabeça, não vou colocar nenhum filtro na cabeça, pressupondo que eu estou diante de homens e mulheres que sempre que escutam a mensagem, escutam com filtro e peneira na cabeça. Então, acreditando que você tem um bom filtro e uma boa peneira, eu vou falar muito à vontade, você faz a filtragem que você achar que é importante fazer. E segundo, eu vou falar muito à vontade, digo isso com muita alegria e digo com sinceridade, porque o Ari vem depois e ele tem plena liberdade. Aliás, se eu disser isso, ele vai fazer do mesmo jeito, e eu dizendo, ele também vai fazer, dizendo ou não, ele vai fazer do mesmo jeito, ele pode corrigir depois tudo que eu disser. Então, assim, eu dizendo, ali tem a liberdade disso, ele vai ter. E se eu não disser, ele vai também fazer a mesma coisa. Então, como eu conheço o Ari, é melhor ficar aqui reconhecendo. Então. E aí falo mais à vontade, né? O meu propósito aqui com vocês hoje, e aí quero fazer isso honestamente com temor e tremor, é de estar atento ao que o Paulo diz, né? Se alguém porventura pregar outro evangelho, não acredite nisso, nem que seja um anjo. Então eu me coloco aqui de um lado ouvindo Paulo dizendo: ó Carlinhos, quando você pregar, cuidado para não pregar outro evangelho que não seja o que eu preguei. Então, de um lado, eu quero ser uma pessoa a quem Paulo exorta e diz: ó Carlinhos, cuidado quando for pregar o evangelho, para não pregar o evangelho que não seja o do Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu quero primeiro tomar esse texto para mim mesmo, por isso que eu quero pregar com temor, fazer a reflexão de hoje à noite com temor e tremor. Por outro lado, eu quero também me dar o direito de, achando e tendo a convicção na alma e no coração de que um dia fui visitado pelo Espírito Santo, reconheci o evangelho de Jesus, fui cativado pelo Espírito Santo para esse evangelho, e aí tenho procurado andar nesse evangelho de Jesus. Quero, à luz da minha compreensão e do que eu tenho aprendido com vários irmãos e irmãs, achar que muito do que existe no nosso contexto não tem a ver com o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Então, se de um lado eu quero estar humildemente dizendo que pode ser que em alguns momentos eu não esteja falando do evangelho, do outro lado eu quero me dar o direito de dizer o que é que eu percebo que vem do evangelho, o que é que eu não percebo que vem do evangelho, e quero fazer a luz das Escrituras. Então, em Gálatas, no capítulo 1, aí no versículo 8 e 9, é quando Paulo vai falar sobre isso. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo, venha do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. E aí no versículo 9, outra vez digo, aí repete no versículo 9 a mesma afirmação. Então, esse texto primeiro para inspiração. Depois um outro texto, eu não vou só comentar o texto. O outro texto é o texto de 2 Coríntios 3, depois você pode fazer a leitura desse texto. Paulo toma como arquétipo a religião judaica
E quando ele vai falar da revelação do Jesus Cristo de Nazaré e da religião judaica, ele diz que a religião judaica tem uma glória, mas não é só a religião judaica. O islamismo também tem glória, o judaísmo também tem glória, a cristandade também tem glória. As religiões têm em si alguma glória. E Paulo diz que elas têm glória, glória que geram morte, mas ele fala que é glória. Depois, quando ele anuncia o evangelho, ele diz que tem uma glória que é sobreexcelente. Aí ele fala de uma outra glória que é diferente. Mas ele diz, referindo-se ao seu contexto e tomando o judaísmo como arquétipo religioso, ele diz que eles estavam com um véu e não conseguiam ver a glória posterior. Eu presumo que nós vivemos uma cristandade no Brasil, assim, celebrando a glória do nosso arquétipo religioso, da nossa matriz religiosa, estamos vibrando com a glória da nossa religião, da nossa cristandade, e não percebemos que há uma proposta que em Cristo o véu é retirado e nós conseguimos ver melhor. Os discípulos vão no caminho de Emaús e diz assim, e abriram-se-lhe os olhos. Eu espero que na minha geração, eu, meus irmãos e irmãs, possamos ter a experiência dos discípulos e um dia possamos dizer, e abriram-se os nossos olhos. Então, espero que com a reflexão que nós vamos fazer, esses dois textos, de alguma maneira, nos inspire a perceber essa beleza do Evangelho de Jesus. Não tem como fazer isso sem olhar primeiro para o nosso contexto. Eu estou numa das cidades do país que tem está entre a que tem o maior percentual de evangélicos do Brasil. Então, eu estou num espaço onde há uma proliferação, mas não somente do Evangelho, há uma proliferação de tudo que tem uma vertente espiritualista. Essa é uma região onde todo o modelo religioso, seja do mundo evangélico, seja do mundo católico, seja de outras expressões religiosas, que tem um jeito mais espiritualista, tem uma efervescência significativa, como tem em Manaus, como tem em Natal, no Rio Grande do Norte, e em São Paulo. Então, esses fenômenos que acontecem nessas cidades me impressionam e deve ter, então, elementos da cultura, elementos da experiência religiosa que estão presentes. Mesmo assim, o que eu estou falando não direcionado somente aos irmãos, mas apenas dizendo que esse é um contexto que, se tem essa presença significativa de evangélicos, e se cada vez mais nós formos entendendo o Evangelho de Jesus, possivelmente nós podemos fazer uma grande diferença no contexto brasileiro. Então, eu queria dizer um pouco do seguinte, nós estamos num contexto de muita violência, de muita corrupção, né? O nosso contexto é de violência e corrupção, mas é interessante que a violência, a corrupção e religião, esses três elementos andam juntos, me parece muito com o ciclo de Elias e Eliseu. O ciclo de Elias e Eliseu é um ciclo de mais ou menos aí de meio século, onde religião, corrupção e violência fizeram um casamento muito interessante. Então, nós estamos num contexto brasileiro onde você percebe denúncia contra padres, denúncia contra pastores, e geralmente no bojo da denúncia, no pacote da denúncia, tem sinais de violência e tem sinais de corrupção. Isso é um negócio impressionante. A gente vem para as igrejas, só para você entender um pouco sobre essa coisa da violência, a violência no trânsito, você encontra a violência nos bairros, você vem para a igreja. Não, a igreja é um lugar de paz. A gente vai chegar na igreja e o pessoal vai estar cantando alguma coisa sobre o príncipe da paz. Aí, a primeira música que você escuta é de Jesus, homem de guerra é Jeová. Então, aí você já chega pensando que vai para um ambiente que o pessoal vai cantar sobre o príncipe da paz, aí é o homem de guerra, né? Aí você espera, não, mas é porque é Jesus, tudo bem. Aí daqui a pouco você está esperando um pouco mais, aí peguei meus inimigos e os atravessei. Aí você espera, não, vai cantar alguma coisa de paz. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha, que é uma música legal para a gente evangelizar nos presídios, que os rapazes estão assim desejosos de pisar na tropa e saltar a muralha, né? Então é legal para você evangelizar dia de domingo aí nos presídios e os caras vão se converter muito rapidamente. Então, nós estamos nesse contexto de muita violência, nós estamos num contexto onde se conseguiu jogar a experiência religiosa para a mídia e fazer da experiência religiosa um grande mercado. Às vezes, a nossa indignação não é com o que se faz com o Evangelho, a nossa indignação é o que foi feito com a religião. Mais adiante, eu acho que a gente vai entender isso um pouco mais, porque o Evangelho, eu sempre digo, não dá para a gente negociar. Ah, estão vendendo aí o Evangelho. Não, ninguém está vendendo o Evangelho, gente. Deus fez o Evangelho de um jeito que é ruim de ser vendido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me e pague mais 300. Duvido que tivesse seguidor de Jesus.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica, siga-me e ainda ore pelos seus opositores e por aqueles que perseguem você. E tem mais, se o inimigo bater numa face, entrega a outra face e paga mais 200. Não dá para seguir esse negócio, né? Venham e vocês vão ser levados aos tribunais, vocês serão julgados, vocês vão ser perseguidos, vocês serão felizes porque vão mentir contra vocês, vão dizer muito mal contra vocês, fizeram assim também com os profetas e vão fazer com vocês. Não vão aplaudir, não vão bater palma para vocês, vão só perseguir vocês, né? A gente vive num contexto que o pessoal bate palma, a gente tem que dizer para Jesus, porque o cara está sendo aplaudido o tempo todo, né? Então, mas ele disse lá que não ia ter esse negócio, que ia ter pauleira. Eu não estou dizendo que eu sou profeta, mas às vezes eu chego numa casa de uma pessoa, fico hospedado, e ele diz assim, cara, eu acho que eu estou hospedando profeta e tal. Eu digo, puxa, cara, então eu vou começar a orar por você, porque sua vida está em risco, porque a Bíblia diz que se alguém hospeda profeta, dá um copo d'água a profeta, vai receber galardão de profeta. E galardão de profeta é cadeia e chibatada. Então eu vou começar a orar por você, porque a ideia é assim, prende o cara e o amigo dele, né? Então assim, nós estamos nesse contexto onde se anuncia um tipo de proposta que eu fico olhando e digo, vem, será que isso é o Evangelho do Jesus de Nazaré? O pessoal está disposto mesmo a enfrentar essa história do Getsêmani? A gente gosta mesmo de manjedoura? Será que a gente gosta, entre a carruagem e o jegue, será que a gente gosta de jegue mesmo? Será que a gente gosta mesmo de pescadores simples como Pedro, João, Tiago? Será que a gente gosta daqueles irmãos que viviam na diáspora? Tiago escreve aos irmãos que estão em diáspora, né? E diz assim, olha, quando vocês se reúnem, o pessoal dá a primeira cadeira para o cara que tem anel de ouro no dedo, roupa bonita, e aquele que vem maltrapilho é dado a ele o último lugar, os últimos lugares, que tudo indica que Tiago não está se referindo à reunião dos irmãos e irmãs, porque eles estão em diáspora, eles não têm nem mais sinagoga, está se referindo ao arquétipo no qual eles viviam anteriormente, a maquete religiosa em que eles viviam, que era com essa diferenciação. Mas eles estão em diáspora, não é? Esse é o Evangelho do Jesus de Nazaré. Assim, só alguns sinais rápidos para a gente fazer essa diferença do Evangelho e do contexto onde nós estamos. Um outro aspecto assim, muito interessante é que nós estamos num espaço em que a magia e o fetiche funcionam para valer. Pensa num negócio legal. Vou beber mais um copo d'água. Não, só 1, 2 ou 3 goles. Posso beber mais um gole? Eu não vou beber mais, porque agora eu quero orar pelo restinho que ficou. Se depois que eu orar pelo restinho que ficou, eu vou conseguir dinheiro nesse negócio. Porque a religião tem uma maquete que ela traz em seu arquétipo a ideia de que quando o sacerdote ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto. Se é da religião do outro, é para o mal. Se é da minha religião, é para o bem. Então, o que o outro faz é um despacho que custou 300, mas eu tiro o despacho só com 50. E aí você vai trabalhando esse negócio. Esse arquétipo não foi o comércio que encontrou. Quem deu esse arquétipo, quem deu esse DNA foi o modelo da religião. Eu presumo que Jesus não está trabalhando com magia dos objetos. Jesus está usando os objetos como instrumento pedagógico de comunicação. Ele pega a água, põe água na bacia, uma toalha, e vai lavar os pés dos discípulos, não para sacralizar a água, não é para santificar a bacia, não foi para santificar a toalha, foi para falar de humildade. Ele pega o pão e o vinho para falar de compromisso. A religião consegue cooptar esses elementos e faz desses elementos objetos na transação com os clientes, de tal forma que você usa o objeto para dizer que pessoas importantes, como criança, por exemplo, não podem tocar nele, porque o objeto fica mais sagrado e mais importante do que as pessoas. Não estou aqui doutrinando sobre ceia, mas eu queria que você entendesse essa história da magia dos objetos, e como no protestantismo a gente só tem esses poucos objetos, não tinha como eu falar dos objetos dos outros sem falar dos nossos. Mas assim, para dizer a você que Jesus abençoa pessoas e usa os objetos como instrumento de comunicação de verdades profundas. Jesus usa a parábola, os cenários, observa as aves dos céus, os lírios do campo, para ir passando essas informações. Se você está em crise e quer ganhar dinheiro, esse negócio da religião de mercado é legal, você não põe capital de risco, sal é barato, você compra 1 quilo por R$1, dá para fazer 20 pacotinhos de 50 gramas, e você fazendo 20 pacotinhos de 50 gramas, se alguém colocar R$1, você diz que o cara tem uma fé muito pequena. Ou seja, você vai conseguir mais do que o comerciante lucrar aí de maneira extraordinária, sem capital de risco, né? Então, acho que esse contexto precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado.
Nós estamos no contexto de magia. No protestantismo, a magia não funciona com objetos, funciona com frases. Irmão, cuidado quando for atravessar aquela rua, que você pode ser atropelado. Estão amarradas as tuas palavras, porque se você não disser isso, pode acontecer o acidente. Ah, não, estuda e você vai passar no vestibular. Eu recebo, porque se não disser eu recebo, não vai passar. Né? Ou seja, nós trabalhamos com a magia das frases. Até o nome de Jesus nós usamos como frase mágica. Como se dizendo, em nome de Jesus vai ser feito, porque é uma frase mágica. E o nome de Jesus não é frase mágica. Orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus põe a mão no fogo com a gente. Orar em nome de Jesus é orar, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, orar em nome de Jesus é discernir qual a vontade de Deus para pedir aquilo que Deus está de acordo com a gente. Não é orar pelo que eu quero e Deus então vai me responder. Isso é teologia, especialmente aí do mundo católico, onde você liga aqui na terra e Deus obedece lá em cima. Eu gosto do texto que diz, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Eu não sei se ajuda essa ilustração para você entender o que eu estou querendo comunicar, mas eu sou de uma denominação que o poder dela gravita aí entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, o poder político da instituição, e aí tem eleição de 2 em 2 anos. E num desses períodos de eleição, eu fui convidado para uma reunião, mas eu não sabia que iam tratar sobre a eleição. A turma de Fortaleza fez uma reunião, tinha uns 4, 3 assuntos, e ali, antes de começar a reunião, aquele papo. Aí eu descobri que era uma articulação para fazer, quem é presidente lá do Rio Grande do Norte, que a gente chama, que vai tirar voto do fulano que é presidente. Eu vi que era uma articulação da política institucional para fazer uma chapa legal e o pessoal poder ganhar na eleição. Eu fiquei meio sem jeito e chateado. Eu tinha muita atividade para fazer naquela tarde, eu tinha uma comunidade pobre que eu deveria estar visitando, e achei que eu estava perdendo o meu tempo. Mas aí, pacientemente, fiquei na reunião. Por ironia do momento, quando a reunião foi começar, o rapaz que estava dirigindo a reunião disse assim, Carlinhos, tu poderia convidar Jesus para estar na nossa reunião e abençoar a nossa reunião? De jeito nenhum, cara. Sou maluco não, nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso. Chamo Jesus para isso não. Jesus vai ficar chateado comigo se eu chamá-lo para esse negócio, cara. Tenho coragem não de convidar Jesus, nem dizer em nome de Jesus pelo negócio que Jesus diz, não estou nisso, meu filho. Tira meu nome disso. Então, em outras palavras, eu estou querendo dizer a você que orar em nome de Jesus não é inventar os seus projetos inteligentes, nem digo projeto maluco, alguns são inteligentes. Aliás, uma das coisas mais terríveis nesse nosso contexto é fazer de maneira bem feita o que Deus não pediu para fazer. Eu acho que o pior no nosso contexto é você fazer com a mesma lógica do pessoal que roubou o Banco Central lá em Fortaleza. Eu nunca vi um negócio tão bem feito, virou até filme. Então, assim, o cara roubou de uma maneira tão inteligente que virou filme. Então, roubar passou a ser filme, por causa do roubo, não, por causa da estratégia, por causa da artimanha da inteligência. Então, pior do que não fazer é você fazer o que Deus não pediu para você fazer. Imagina você terminar a vida e Deus olhar para você, meu filho, você fez muito bem feito, mas você não fez o que eu pedi para você fazer. E por aí vai. Passa, como é que eu faço para ir passando esses negocinhos aqui, cara? Me passa aí, vai passando aí. Pronto, aí você pode passar que eu já falei isso aí tudo. É isso aí. Como é que existe a religião? Olha para essa coluna da direita. Que personagens estão, que agentes estão aqui na coluna da direita? Ok? Esses 3 personagens, ou agentes, sem esses 3 personagens não tem religião. Eu coloco a divindade aí embaixo de propósito, porque na religião a divindade tem olho, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tal. Ou seja, a divindade não tem inteligência, ela não tem neurônio, ela não tem vontade. Quem tem um mínimo de vontade no espaço religioso é o devoto ou o sacerdote. Claro que se você pegar no contexto brasileiro, você pode chamar o sacerdote ali de agente mágico dos negócios religiosos, ou empreendedor mágico do negócio religioso, é um empreendedor. Em vez de devoto, você pode chamar o cara de cliente. Por isso que eu digo que às vezes a nossa irritação é porque o pessoal está vendendo os cacoetes e os negócios da religião. E não foi ainda uma análise, eu presumo, entre o evangelho e a religião, ou o evangelho e o negócio religioso. Então, é importante entender a missão a partir disso, porque senão nós nos damos conta de que estamos gastando tempo e energia para defender o nosso arquétipo religioso e não o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Então, esses 3 personagens são importantes na religião. Sem eles, a religião não existe. Sendo que no espaço religioso, no ambiente idolátrico, a divindade não tem neurônio, não tem vontade. Então, no ambiente religioso, quem manda é o devoto e o sacerdote ou o agente mágico da religião. Então, nesse ambiente idolátrico,
não se identifica a divindade só porque você percebe um objeto na parede. Por exemplo, Nabucodonosor já acreditava no poder do seu império. E ele já acreditava na divinização da sua monarquia. E um dia ele materializou, através de uma estátua de ouro, essa idolatria. A idolatria era a priori, era anterior a materialização da idolatria era anterior à sua crença. É o que acontece no mundo protestante. Eu presumo que a gente percebe a idolatria do mundo protestante hoje pela linguagem. Então, como é que você observa na linguagem a idolatria? Quando os devotos e os clientes dizem e determinam o que é que a divindade faz. Você não ora, seja feita a tua vontade. O Senhor tem reino. Se possível, passa de mim esse cálice. Você põe a divindade no canto da parede, a divindade parece que está apanhando e diz, vou já te atender, meu filho, não me bata mais, né? Porque nesse contexto onde você decide também sobre a divindade. Você decide. Você não somente decide, você sobe no mais alto que puder para chamar atenção para você, porque Deus não é o centro do culto, é você. Você é o centro das atenções. Você é o centro do culto. Deus é só uma divindade a meu serviço. Então isso é terrivelmente idolátrico e eu lamento profundamente e presumo que isso é um outro evangelho que não o evangelho pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, que quando se percebeu diante do trono de Deus, como é o caso do João, treme na base, cai como morto, e numa outra ocasião não consegue sequer descrever aquele que está diante do trono, escreve todos os personagens em torno do trono, escreve sobre o livro, diz que um anjo chega e pergunta quem é digno de desatar o livro e de explicitar seus selos. O anjo forte, a única coisa que pode fazer é uma pergunta, e o coitado do João, e tanto eu quanto você, diante desse trono, a única coisa que nós podemos fazer é dizer, e eu chorava muito. E eu chorava muito. Essa leviandade que foi assumida pela nossa geração diante de Deus, né? Perdemos o temor e o tremor a Deus. Do Isaías que diz, eu vi Deus face a face e vou morrer. Eu vi Deus face a face, estou perdido. Eu vi Deus face a face. Uma coisa é ver o ídolo e a outra coisa é se encontrar com esse Deus eterno. Então a diferença da religião para a expressão do Evangelho é que no Evangelho a gente tem o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. E essa é a grande diferença. Nós somos uma comunidade de irmãos e irmãos. E os reformadores percebem isso, né? E falam do sacerdócio universal de todos os santos. O que eles estão dizendo é que nós somos irmãos e irmãs. Claro que eu acho que a frase tem a limitação da frase é todo mundo tem acesso a Deus, mas tem que ser sacerdote, porque eles falam de sacerdócio universal de todos os santos. Então, como eles têm a experiência na religião de que o sacerdote vai ao altar e representa Deus, e eles descobrem que ninguém precisa mais de sacerdote, a frase está baseada no contexto, mas quem sabe a frase melhor para o nosso contexto seria plebeização universal de todos os sacerdotes. Ou seja, todo plebeu, todo homem, toda mulher, todo cidadão tem acesso direto a Deus e não precisa ser sacerdote. Então, quem sabe a gente precisaria era plebeizar, ou tornar o sacerdote um ser humano mais humano do que as maquetes e o arquétipo e a estética assumida pelos sacerdotes. E o Deus revelado no Evangelho, revelado no Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus que humildemente ama. Isso faz uma diferença muito grande, porque quem é seguidor dele precisa humildemente amar. Então, quando você descobre um Deus que humildemente ama, e ensina que você tem que ser um pastor que humildemente ama, um diácono que humildemente ama, um presbítero que humildemente ama, uma pastora que humildemente ama, baseado na vida do Jesus de Nazaré, se você quer segui-lo, você será um pastor que humildemente ama. E aí o lugar mais alto é só para facilitar quando um baixinho for falar, para o pessoal lá atrás poder enxergar. Não é para dizer que quem está aqui em cima é maior do que os outros. No dia que essa arquitetura for para sinalizar poder, eu recomendo você que é pastor quebrar a arquitetura da sua igreja. No momento que a sua estética e a sua vestimenta for para dizer que você é mais poderoso do que os demais, eu recomendo você buscar a estética do Jesus de Nazaré, que na noite em que foi traído precisou alguém beijar o rosto dele, porque senão pegaria o rapaz errado.
Ele era tão igual aos demais que não precisava daquele tipo de estética. Então, esse Deus que humildemente ama é um Deus difícil de ser entendido pelo islamismo, de ser entendido pelo judaísmo, de ser entendido pelo budismo e de ser entendido pela cristandade. Porque cria o mito do general, e eu nunca vi general limpando coturno de soldado. Desculpa se tem alguém do mundo militar, mas você que é do mundo militar sabe disso. É um reino, é uma basileia, sem dúvida nenhuma, mas com hierarquias invertidas. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, e aí a minha tentação se manifesta, claro, né? Os maiores serão menores e os menores serão maiores, eu tenho ainda esperança para a minha vida. Tá. Então, só para a gente entender, olhando para essa maquete, né? Para esse arquétipo da religião, o evangelho, inclusive, eu não consigo colocar numa maquete, numa matriz. Apenas eu faço como analogia, porque o evangelho ele tem um poder de capilaridade em todos os ambientes sociais, né? É importante você ter o evangelho nos esportes. Já pensou Vila Nova, com o evangelho dentro do Vila Nova? Né? Qual é o outro lá? Goiás, né, com o evangelho dentro do Vila Nova, não é legal? O ambiente cultural com o evangelho. Já pensou o evangelho dentro da igreja? Não seria legal? Né? Então, assim, o evangelho pode chegar em todos os lugares, inclusive nas igrejas evangélicas. Tá certo? Já pensou? Atletas... Né? Imagina só, né, Tafarel, João Leite, essa turma se confessando atletas de Cristo, seguidores de Jesus, né? Aí estudantes, Aliança Bíblica Universitária, Associação dos Estudantes para Evangelizar Estudante, Associação de Atletas para Evangelizar Atleta, Associação de Pastores para Evangelizar Pastor, não seria legal? Não é? Seria legal. Então nós precisamos chegar nesse ponto de entender que o fato de ser de um segmento religioso, por mais que tenha sinais da cristandade, não significa que somos de fato seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Dá um passo aí. Eu não vou entrar muito nessa coisa aí não, mas assim, rapidinho eu já falei sobre isso, né? A religião trabalha com magia de frases ou objetos. Tá certo? O evangelho não, usa os objetos como instrumento pedagógico de comunicação, já falamos sobre isso. A religião trabalha com a troca de favores, sejam trocas simbólicas ou trocas reais, né? Você oferece aqui, Deus vai te dar muito mais. O evangelho é diferente. O evangelho é diferente. Para rico, o evangelho não pede 10%, pede 90%, 80%, é muito. A pergunta no evangelho para o rico não é quanto ele doer, com quanto ele ficou para sobreviver. Essa é a pergunta do evangelho. E a questão no evangelho é o rico dá muito para que quem é pobre possa levar. Segundo aos Coríntios capítulo 8, para que quem tem muito, para que quem produziu muito não ficar com sobra e para que quem tem pouco não sentir falta. Então o cara ganha, digamos é um atleta desses aí, se confessa seguidor de Jesus, ganha 500 mil por mês, aí ele dá o dízimo 50 mil, fica para sobreviver com quanto? 450. Digamos que ele desse os 90%, 450, ele deve ficar com 50 mil por mês, eu acho que é mais do que a soma de todo mundo aqui. Não estou aqui de novo pregando sobre dízimo, não. Só estou dizendo para você que quem segue a Jesus, por que Jesus percebeu que o Zaqueu se converteu? Porque o Zaqueu mexeu no bolso. Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais e quero dar metade dos meus bens aos pobres. O sinal da conversão do Barnabé, homem rico, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, homem de muita bondade, pegou os seus bens e criou uma socialização dos bens com as pessoas por conta da sensibilidade profunda do Evangelho. E o Tiago vai dizer, o pobre venha trazendo a sua dignidade e o rico venha na sua insignificância. É porque o rico é insignificante? Não, como ser humano ele é significante. O que é insignificante é o cifrão na testa dele. O que é insignificante é a conta bancária. Ou seja, ele não é mais importante na comunidade porque ele doa mais e sustenta o ambiente. Ele pode até ajudar a sustentar a instituição religiosa, mas o Evangelho de Jesus é outra coisa totalmente diferente. É um fermento na sociedade que pode fermentar a história da nossa igreja. Eu espero que faça isso comigo, com a minha família, com a igreja que eu participo. Eu sempre brinco e digo que o pessoal botou o nome da nossa igreja de Igreja de Cristo para ver se pega. Para ver se vai, né? Bem, e aí vem qual é a nossa vocação? Meu querido, a minha vocação e a sua é ser seguidor do Jesus de Nazaré. Você quer morrer feliz? Você quer morrer feliz? Siga ao Jesus de Nazaré. Eu digo isso como alguém que está sendo cativado para responder e quer responder responsavelmente. Mas seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Eu decidi dizer que sou seguidor de Jesus. Para você pode parecer arrogante, mas eu gostava na minha adolescência, eu jogava muito futebol e o pessoal dizia que eu imitava o Tostão. Olha só aqui, né? Eu ficava assim. Aí eu digo, cara, e por que não dizer que imita Jesus?
Imita Jesus na arrogância, não que ele não era arrogante. Imita Jesus na prepotência, não, imitar Jesus na sua humanidade. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está falando de um personagem que foi profundamente humano e visitado pela plenitude da glória de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu moro numa cidade vizinha a Fortaleza, eu moro na cidade de Caucaia. E fazia tempo que eu queria morar nessa cidade, consegui, moro lá nessa cidade. E comecei a me aproximar de alguns vizinhos, e um vizinho, numa conversa, identificou que eu era pastor. Desculpa se tem alguém do mundo católico, eu vou citar como é que a coisa aconteceu. Ele, percebendo que eu era pastor, começou a ser monossilábico comigo, não abria muito espaço para conversa. Um dia eu cheguei bem cedo no comércio daquele cidadão. Eu disse, bom dia, seu fulano. Aí ele disse, bom dia, mas eu queria lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Eu olhei assim, percebi que ele estava colocando uma barreira. Aí eu disse, o senhor é devoto ou seguidor? Aí ele disse, devoto ou seguidor faz diferença? Eu digo, faz, uma diferença muito grande. Por exemplo, o senhor é católico, o senhor conhece os franciscanos. Se o senhor fosse, por exemplo, um franciscano, comprometido de fato, e alguém desse ao senhor R$10, ali na frente o senhor encontrasse um pobre, o senhor daria os R$10 para o pobre. Ou seja, se o senhor fosse um franciscano, o senhor não teria esse depósito aqui de construção. O senhor já teria socializado com alguém. Mas os beneditinos, eles são mais, assim, eles não dão tudo, mas eles são solidários. Eles dariam pelo menos a metade dos bens. Eles gostavam de equacionar a vida devocional com piedosa, com inteligência, buscar literatura. Então, eu sei que eu falei, resumindo, ele disse assim, eu vou pensar muito no que o senhor está dizendo, é muito sério o que você está dizendo. E eu fui embora todo assim orgulhoso, achando que tinha colocado o cidadão no canto da parede. Entrei no meu carro, dei partida. Quando eu dei partida, a minha vertente pentecostal se manifestou. Aí vem aquele negócio assim de achar que Deus está falando com você na sua cabeça, e acho que era Ele mesmo. Aí vem aquela pergunta, e você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? E eu percebi que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor de Jesus. Qual é o problema do devoto de Jesus? O problema do devoto de Jesus é que Jesus, gente, é legal demais. Imagina só, você vai discutir com um cara, um beneditino, por exemplo. Eu chego para ele assim, São Benedito morreu? O cara vai dizer, morreu. Ressuscitou? Ele, não. Pois é, o meu ressuscitou. Aí eu vou conseguir outro devoto para Jesus, mas Jesus não chamou ninguém para ser seu devoto. Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. Então, pensando na nossa singularidade, na nossa essência mais profunda, no núcleo básico mais profundo da nossa existência, que eu estou chamando aqui de vocação, a nossa vocação mais profunda, o núcleo mais básico da nossa existência é ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. É ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Os presbiterianos vão escutar bem esse texto. Nós fomos predestinados para viver conforme a imagem de Jesus, nosso Senhor. Quem não é presbiteriano, deixa eu mexer no texto. Nós fomos predesenhados para vivermos conforme a imagem. Seja como for, o texto está dizendo, há um projeto para o final da sua vida. Qual é o projeto final da sua vida? Andar como Jesus andou, viver como ele viveu, imitar Jesus e ponto final. É complicado? Acho que não. Entre um congresso lá num palácio e o congresso aqui no bairro mais periférico, acho que vocês acertaram. Pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste. Eu estou tão feliz de estar aqui e saber que eu estou do outro lado da cidade. Não estou dizendo que o outro lado não precisa ser atendido ou não, tem que ser atendido, mas é diferente. Do lado de cá é vocês que não tinham raça, vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham história, agora vocês são nação santa, propriedade de Deus, povo exclusivo de Deus e tal, sacerdócio real. Os irmãos de Laodiceia se encontraram com o Evangelho? Se encontraram, mas a palavra é outra. Vocês acham que são ricos, abastados e estão com a vida feita. Vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Tem palavra para os irmãos de Laodiceia? Tem, mas é um outro discurso. Tem palavra para os irmãos que estão na dispersão, na Ásia Menor, Bitínia, Capadócia, os que estão na diáspora? Tem, mas vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que a sociedade não reconhecia em vocês nenhum referencial como gente, vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus e foram resgatados pela dignidade e pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. E vocês que encontraram o Evangelho, que achavam que valia pela conta bancária, pelos títulos e pela imagem pública, você não sabe que isso faz de você um miserável, pobre, cego e nu, porque você não descobriu que o que vale em você é a vida do Jesus de Nazaré que está em você. Ok? Então é ser discípulo,
volta um pouquinho só para fazer discípulo. Estou terminando meu tempo já, será? Fazer discípulo, viver numa comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus e ser testemunha do reino de Deus. Se você quiser, assim, numa síntese, qual é a nossa vocação e qual é a nossa missão? A vocação é ser discípulo, a missão é fazer discípulo, é viver numa comunidade de discípulos e discípulas de Jesus e é ser um sinal do reino de Deus. Quer dizer, não dá para a gente estar numa cidade que tem um dos maiores índices de evangélicos e ser um dos trânsitos mais violentos do país. Não dá para você estar na cidade que tem um dos maiores índices de evangélico e um dos maiores, não é o maior, um dos maiores índices de violência contra as mulheres, especialmente cometido pelos seus namorados, pelos seus amantes ou seus maridos. Como é que esse índice é tão grande e esses dados não mudam? Que sal é esse? Que luz é essa? Como é que você está numa das cidades que tem o maior índice de evangélicos no país e, ao mesmo tempo, tem um dos maiores abismos no que diz respeito à concentração de renda? Ou seja, pensando no abismo entre concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e uma grande maioria na miséria, Goiânia é exemplo disso. Que lamentável, que lamentável. E aí, como não confundir o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré com essa imagem pública que está no presente no nosso cotidiano, no nosso contexto, na nossa história e nas nossas comunidades? Os ídolos e os adoradores dos ídolos são imagem e semelhança das suas divindades. Por isso que o texto diz, torne-se semelhante a eles quem faz a imagem, porque na verdade quando você faz a imagem, não é a imagem que faz você. Você já faz a imagem porque você aprendeu a coisificar inclusive a divindade. Se você coisifica a divindade, você coisifica a sua comunidade, você coisifica o seu casamento, você coisifica os meninos, você coisifica tudo. Se você tem a capacidade de menosprezar e coisificar a divindade, transformá-la em objeto, imagina nas outras relações da vida. Pode ir mais adiante. E aí a nossa missão é ser diaconia, é ser e fazer diaconia. Aí eu chamo de diaconia da proclamação, diaconia da evangelização, diaconia na luta dos direitos e defesa de direitos, que a gente poderia chamar de diaconia política, diaconia em se tratando da filantropia. Eu espero estar aqui fazendo uma diaconia. Em outras palavras, a missão da igreja é servir. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Se a missão de Jesus é servir, a nossa missão também é servir. Então, um grupo que vem cantar louvores, ele está fazendo uma missão de serviço. O pessoal que está aí usando toda essa tecnologia para facilitar a comunicação é um serviço. Espero que a minha palavra seja um serviço. Você, quando prega na sua igreja, você deve estar fazendo um serviço. Então, a igreja é em si diaconia. Então, quando estou pensando em missão integral, eu estou pensando nessa tarefa diacônica da igreja, que é servir em todas as áreas e em todas as dimensões. Vamos ler esse texto aí? Dá para ler o de cima, no princípio? O outro. E o outro? Ou seja, eu peguei esses 3 textos porque eles são textos básicos em toda a Escritura. Ou seja, Deus criou o céu e a terra. Não está dizendo que o céu é mais importante do que a terra. O Deus que criou o céu e a terra diz que a terra é tão importante quanto o céu. Então, a beleza da nossa cidade, né? Os pássaros em nossa cidade. Não sei como é que seria aqui, aves do céu e lírios do campo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é? Ou seja, o que é que nós fizemos com a natureza que não dá mais para a gente perceber os céus manifestando a glória de Deus, o firmamento anunciando as obras de suas mãos? Bonita, né? Aquela percepção da sociedade futura, quando João diz, eu vi uma praça e no meio da praça um rio cristalino, e as aves produzindo seus frutos na estação própria, né? Frutos para a cura das nações. Imagina uma cidade como essa aqui, cheia de árvores, cheia de frutos, onde os meninos pudessem ter acesso a frutas que produzem vitamina C, frutas que produzem ferro, e curtindo da cidade, gostando da cidade. Ou seja, olhar para essa cidade futura, ou essa sociedade futura, e na linguagem do narrador dessa nova cidade, pensar na possibilidade de construirmos experiências enquanto estamos nesse mundo. Enquanto essa realidade não chega, o que é que a gente pode construir aqui? Nada contra templo, mas o texto lá diz assim, eu não vi nela templo nenhum, porque o seu templo é o Senhor. Né? E diz logo o que é que ele percebe em seguida. E vi uma praça, porque a praça é nossa. O templo é do sacerdote, de uma elite dominante que controla. O evangelho
olha para uma figura que pudesse ilustrar a vivência do povo de Deus e diz assim, Deus é o centro desse ambiente. E a melhor figura é a praça, onde o espaço é mais democrático, onde a criança tem acesso, onde a criança tem chance, onde o pobre tem vez, onde o idoso não será descartado, não será sucateado como se fosse um objeto que passou da sua utilização e da sua validade, onde todos, homens, mulheres, crianças, até os loucos andam nesse caminho e não erram. Então, eu tenho esperança ainda para mim, né? E depois o outro texto que diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. A missão integral ela é transcendente e ao mesmo tempo histórica. Amor ao próximo é uma experiência histórica. A missão integral fala de Pai nosso que estás nos céus e pão nosso de cada dia. Então você na transcendência fala com o Pai, na intimidade do quarto, mas ao mesmo tempo você pede pela socialização do pão. Até porque eu não creio que Jesus está nos ensinando a pedir o pão. Ele já tinha dito que a gente não precisava se preocupar com o pão, que Deus alimenta as aves dos céus e lírios do campo. E já era muito conhecido o salmo que diz que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Então Jesus não está falando de pedido por pão. Jesus está falando da socialização do pão. O pão é um bem, é um ídolo que pode ser acumulado ou pode ser socializado. Então ele é um bem sociopolítico. E aí Jesus está nos dizendo que a missão é a missão, que na intimidade fala com o Pai, que pede ao Pai, que ora ao Pai, mas é ao mesmo tempo uma missão que pergunta pelo pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eis porque há muitos entre vós doentes e enfermos. Desculpa a minha hermenêutica sobre esse texto, mas pode observar que a ceia em Corinto é uma ceia diferente da nossa. Como é muito semelhante à ceia que acontecia em Jerusalém. A igreja em Corinto é marcada pela presença judaica, que tinha muita experiência comunitária, e dá a impressão que é muito pão, muita comida, ao ponto de Paulo dizer assim, tem gente que come demais e deixa os outros com fome. E aí quando ele diz examine, eu acho que é examine o seu egoísmo, porque tem gente que está ficando doente. Doente por quê? Está com fome. Tem gente que não come, vocês são muito egoístas, né? Então, cuidado com a sua Hilux se você tem do lado um irmão que tem uma bicicletinha, pneu furou e ele não tem dinheiro para consertar o pneu para ir para o trabalho. E você diz que é irmão, examinar o corpo é examinar esse egoísmo desgraçado que se instalou entre nós, né? Com essa ideologia de que encontrar-se com Jesus é ser próspero e ter coisas, e Jesus está dizendo que no evangelho dele a manjedoura é melhor do que o palácio, e que o jegue é mais interessante do que a carruagem. E que a comodidade não interessa para aqueles que, dispostos a andar com Jesus Cristo de Nazaré, passam pelo Getsêmani sem medo. E Jesus não está pedindo para passar o sofrimento. É como se Jesus estivesse dizendo, a despeito do sofrimento e a dor, Pai, eu quero que se cumpra a tua vontade, seja feita a tua vontade. É muito mais uma declaração afirmativa do que um pedido. É muito mais dizendo, a despeito de toda a chibatada, a despeito de todo julgamento injusto, eu não abro mão, Pai, de fazer a tua vontade. Porque Jesus sabia que o projeto da cruz já estava estabelecido, ele já veio com esse projeto de sepultamento na alma e no coração, ele estava comprometido com isso e levou isso muito a sério. Então, Pão Nosso, Pai Nosso. Cadê o Tiago para me orientar? Tem um 10, então vixe. Então não vai dar tempo. Tá bom, eu vou só dizer alguma coisa. A missão integral, ela tem uma vertente norte-americana, que era a discussão europeia e norte-americana, eles fazendo missões na América Latina e outros países, especialmente da África. A gente evangeliza ou a gente faz responsabilidade social. Então você vai ter um segmento chamado de teólogos liberais, que não tem a ver com a teologia da libertação, que são os teólogos liberais que vão dizer assim, nós vamos construir o novo céu e a nova terra, usando aqui a linguagem do amigo já de saudosa memória, do Robson Cavalcante, nós vamos construir o novo céu e nova terra, vamos preparar o bolo para Jesus vir, cantar os parabéns e apagar a velhinha. O outro grupo dizia o seguinte, não, nós vamos empacotar almas para a eternidade, e aí esperar que Jesus chegue, enquanto tiver mais sinais aí de destruição, terremoto e guerra, melhor ainda, deixa essas coisas ir acontecendo, nós vamos empacotando a alma para a eternidade. São os teólogos antigamente chamados de fundamentalista, eu prefiro porque o termo hoje não é muito bom, são os ortodoxos. E aí diz o seguinte, não, deixa o cara com fome, mas vamos mandar a alma dele para a eternidade. O Robson usava inclusive a frase dizendo assim, um corpo sem alma é defunto e uma alma sem corpo é fantasma. Então, de um lado, você tinha um grupo cuidando do corpo sem alma, do outro lado, você tinha um grupo cuidando da alma sem corpo, né? E esse é um conflito norte-americano e é um conflito europeu da tentativa de propagação do evangelho. E a pergunta era, a gente vai lá e só fala ou a gente vai lá e faz obra social? Na América Latina, nesse mesmo contexto, nesse mesmo ambiente, você tem um contexto de muito sofrimento, de injustiça, de processo de empobrecimento.
E aí surge com alguns sinais, primeiramente de protestantes, chamada Teologia da Esperança, do Rubem Alves, um ex-presbiteriano, João Dias de Araújo, começa a sinalizar que há necessidade de uma resposta para esse contexto de sofrimento e de angústia, e que era uma resposta onde, além dos nossos atos de misericórdia, nós deveríamos também buscar a justiça e evangelizar, anunciar as boas novas do reino de Deus. Então, são dois berços diferentes. Eu presumo que a gente tem um berço onde surge essa discussão por causa desse conflito, e um outro berço onde surge a teologia da libertação e a missão integral, mesmo que com fundamentos e conteúdos diferentes, estão motivadas por uma mesma realidade, que é a realidade de injustiça e sofrimento. Faço questão de dizer isso para não dar a impressão que missão integral é uma importação norte-americana ou europeia. Não é coisa nenhuma. Em 1962, você já encontrava em pleno Nordeste brasileiro um congresso cujo tema era Cristo e o processo revolucionário brasileiro, e uma das palestras era Missão Total da Igreja. Total e integral me parece só sinônimo. Em 1969, você já tem em Bogotá um congresso de latino-americanos, também de vertente protestante, discutindo sobre os problemas de injustiça e de libertação dos seres humanos. Então, há uma fermentação de um tema extremamente necessário, que vai ser chamado de missão integral da igreja, e eu fiz questão de colocar os versículos anteriores para não dar a impressão que missão integral foi uma invenção desse século. Não é. A igreja em Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e vai falando do texto, né? Mais adiante eu vou encerrar com um diagramazinho desse texto, mas para dizer o seguinte: é missão da igreja se tratar de todos os aspectos, tanto da evangelização, da comunhão, da edificação, da adoração, são aspectos da missão. No contexto europeu, a discussão era evangelização ou responsabilidade social. E eu presumo que missão integral é muito mais do que isso. Já se fazia missão integral no Brasil há muito tempo. Os irmãos da Assembleia de Deus, em 1926, já estavam cuidando de crianças abandonadas em Belém do Pará. Os irmãos batistas e assembleianos já estavam lutando na década de 40 e na década de 50 do século passado, em defesa de camponeses, pernambucanos e paraibanos, nas chamadas ligas camponesas. E muitas outras lutas que nós vamos encontrar aí no mundo evangélico. Então, só para dizer a você que queria fazer essa diferença para nós. Nós estamos num contexto ainda de muita injustiça e nós precisamos ser uma igreja que trabalhe os seguintes aspectos da missão, e com isso eu encerro. Vai lá mais um slide aí, por favor. Pronto. Não sei se está dando para ver tudo aí. A cruz aí é só para efeito de memorização. Esse diagrama eu aprendi com um pastor muito amigo meu, o pastor Manfredo. Eu só acrescento algumas coisas, mas o diagrama não é uma criação minha. Eu estou só repetindo o que eu ouvi dele uma vez e fiquei encantado com esse diagrama. Estou trazendo aí para vocês. É nossa missão adorar a Deus. Você acredita nisso? Amém? Missão adorar a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esses textos me dão uma pista, me dão um gancho, para dizer que a adoração é o ato em que, pelas nossas ações, pelas nossas palavras ou pela nossa vida, alguém lembra-se de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Ou seja, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é você viver de um jeito que alguém agradece que Deus é bom porque você existe. Assim, para simplificar um pouco mais, pensa aí no relacionamento marido e mulher. Você é o marido que adora a Deus quando a sua esposa em oração diz assim: Senhor, o Senhor é muito bom, olha o marido que o Senhor me deu. Ela está orando, mas a sua vida gerou um tipo de gratidão a Deus por você existir. O que é que seria, só para efeito de comunicação, o que é que seria a não adoração? A não adoração seria a esposa dizendo: meu Deus, onde é que o Senhor estava quando esse homem apareceu na minha vida? Certo? Ou seja, a adoração é viver de tal maneira que as pessoas percebem que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Quando é que você adora a Deus? Quando os seus filhos dizem: Deus é muito bom, olha o pai que eu tenho. Quando é que você é um filho que encontrou Jesus, encontrou o evangelho de Jesus e você adora a Deus? Quando seu pai e sua mãe dizem: Deus é muito bom, olha os meninos que Deus me deu. Quando é que você adora a Deus? Quando você é um pastor que a igreja olha e diz: olha gente, depois que esse homem chegou aqui, eu tenho mais comunhão com Jesus. A nossa igreja nem tem visibilidade na cidade, mas a comunhão que eu tenho com Deus depois dele, o amor que eu aprendi de Deus depois dele. Eu tinha um pai carrasco, perverso, mas depois desse pastor, cara, eu tenho aprendido mais de Deus sobre Jesus, e foi a vida dele.
Ou então o contrário, você diz, olha, cara, depois que eu tenho esse pastor, eu tinha um pai leviano que não cuidava da gente, parecia um Papai Noel. Eu tenho agora um pastor que me ensina, que me chama a atenção, que me exorta. Cara, eu estou entendendo melhor Deus. Adoração acontece quando alguém se aproxima de Deus, ama Deus, reconhece a Deus, percebe a beleza de Deus por causa da sua vida e do seu testemunho. Por isso que a adoração é com a sua vida, a adoração acontece com as suas palavras, a adoração acontece com as obras que você faz, com o seu testemunho, e a adoração acontece com os sinais sobrenaturais de Deus na sua vida, que aí nesse caso o sinal sobrenatural não depende de mim nem de você. Sinal sobrenatural é Deus que quis fazer e ponto final. Não é porque você é bom de oração, não é porque você tem uma prece poderosa, não é porque você é o tal. É porque Deus é misericordioso e gracioso e resolveu, camarada, fazer as coisas a despeito de você. Deus fez mesmo você atrapalhando. Não é? Deus fez mesmo você atrapalhando. Aliás, para a glória de Deus, é sempre bom que dê a impressão que você atrapalhava mesmo. Porque se deu a impressão que você ajudou e você quer dividir com ele a glória. Não é? Se Deus hoje à noite estiver fazendo alguma coisa com você, pode ficar, olha para nós dois, cara. Tu tem jeito de cara que faz alguma coisa? Tem mesmo. Se fizer, foi Deus, meu irmão. Se tem palavra de Deus aí no seu coração, está dependendo do seu ouvido, do seu coração e da sua busca de Deus. E ponto final. Mesmo eu atrapalhando aqui esse tempo todinho falando. E Deus querendo fazer e eu atrapalhando. Deus queria. Não é você, meu querido. Não é uma técnica sua. Quem ensina isso é a religião. E aí você fica, né, cheio de glória. Aí você, nada. Jesus, 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 Jesus. É o Jesus Cristo de Nazaré. Que para ser reconhecido que é Jesus, basta entrar em Jerusalém montado num jegue. E como diz o Ariovaldo, só criança entende disso. Só criança. Por isso que Mateus, quando fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é criança e menino que está entendendo essa bagunça. Porque na nossa elaboração religiosa não dá para você imaginar o seu rei, o seu senhor, vindo num transporte tão fajuto. Sabe quanto custa hoje um jegue lá no Nordeste? R$2. Só. E não sei se todos conhecem a história do jegue voltando na semana seguinte. O jegue chegou em casa e disse, mãe, a passeata foi tão legal. Fiquei tão feliz, botaram roupa na frente, mãe, estendiam as capas, cortavam um galho das árvores e colocavam. Mãe, foi muito bacana, mãe. Eu vou de novo. Filho, você quer ir? Pegue seu lanchinho, mandou o garoto foi. Aí lá se vai o jeguinho, sozinho. Não aconteceu nada, gente. Não, mas é porque eu ainda estou longe do templo. Aí quando foi entrando no templo, coitado. Aí é que não entrou mesmo. Voltou. Cabisbaixo, arrasado, deprimido. Mãe, não aconteceu nada, mãe. Meu filho, desde onde que eu percebi que não ia acontecer? O que aconteceu não foi por sua causa, meu filho. Aconteceu por causa daquele que ia com você. Por favor, não estou chamando ninguém de jegue, só estou dizendo que se você for sozinho e sozinha, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E pode até acontecer, mas vão acontecer coisas que não dizem respeito ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. E o cuidado é esse, é que às vezes acontece com Corinthians, com Palmeiras, com São Paulo, acontece com Flamengo, acontece. Coisas extraordinárias, tem glória. Acontece com a religião também tem glória. Que Paulo vai chamar que é uma glória que se desvanece. E que às vezes não, no caso dos judeus, eles colocavam um véu, porque a glória estava passando, mas eles não queriam que as pessoas percebessem que aquele negócio não valia a pena. E davam mais corda para que o negócio ainda pudesse, né? Então, discernir entre a glória do Evangelho, que em geral gera cruz, e a glória desse nosso contexto mundano, que gera morte e destruição. Então, a igreja que adora. Igreja que vive em adoração não tem jeito. Se você adora a Deus, você percebe o amor de Deus. Em percebendo o amor de Deus, você começa a amar os irmãos. Aí vai viver numa comunidade de irmãos e irmãs. Ou seja, não dá para ser povo de Deus sem ser em comunidade. Não significa que quando tem 300 pessoas, 200 pessoas, seja a comunidade de Jesus. Precisa que tenha 2 ou 3, no mínimo, reunidos em nome do Jesus de Nazaré. E precisa aprendermos a orar coletivamente, ou seja, quando 2 concordarem numa mesma coisa, mas não é só os 2, é os 2 e Jesus. Não é só eu e você concordando numa coisa. É 2 seguidores do Jesus de Nazaré que vivem a obediência a Ele, que só vão pedir as coisas que Jesus pediria.
E aí entra um indouto e vê vocês falando e não percebe o que é que vocês estão falando. Fale de maneira lúcida, porque a oração é coletiva. Então, para que ele possa dizer o amém, tem que saber o que é que você está falando e tal. O texto, eu acho que está falando muito mais sobre essa experiência comunitária da oração, que é a oração de todos, é coletiva. Então, tu vai bater foto, cara? Para sorrir? Não, tá legal, para sorrir. Brincando com você. Então, estou na igreja, né, gente? É a comunidade de Jesus, é assim mesmo. Se fosse no outro canto, não, eu tinha que ser mais reverente e tal, mas aqui só irmãos e irmãs, eu posso ser eu mesmo, eu não preciso arranjar outra. Vai, cara. Então é um povo em comunhão, né? Comunhão na foto, comunhão na oração, comunhão na vida, né? Comunhão da vida. E aí vai viver a edificação. O que é a edificação? A desintoxicação da nossa história para vivermos conforme a imagem do Jesus de Nazaré. É desintoxicação do poder, é desintoxicação da tentação de prestígio e fama, é desintoxicação de ser reconhecido pela acumulação de bens. Ser desintoxicado, isso aqui é discipulado. O discipulado é formar homens e mulheres para serem seguidores do Jesus de Nazaré. Discipulado não é em série formar pessoas adequadas ao nosso contexto denominacional, que você passa a ser reconhecido pela voz, pelo jeito de falar, pelo jeito de carregar a Bíblia, pelo jeito de se vestir. Aí fica tão adequado à instituição que pode ser um mau marido, não interessa, mas ele é um bom membro da igreja. Então, o discipulado que acontece pela oração, pela contemplação da vida, contemplação da natureza, contemplação do texto bíblico, degustação da palavra de Deus, né? Pelos processos de peregrinação da vida, pela manifestação dos mais variados dons e ministérios, para que a multiforme sabedoria de Deus seja percebida nessa experiência comunitária. E aí não tem como, se a gente vive em adoração, comunhão e edificação, a gente evangeliza e a gente vive a dimensão da cidadania e da humanização ou da responsabilidade sociopolítica. Qual é o risco? Ser uma igreja que só adora. Vai para as nuvens, né? Aí chega perto do céu, vê Jesus, vê os anjos e esquece da terra. O perigo de você viver só adoração é o risco da alienação. É o risco da alienação. O perigo de viver só a comunhão é o risco do corporativismo. Passa a ser legal, nossa comunidade é bacana, nós sustentamos uns aos outros e não saímos do canto. Para fazer alguma coisa tem que apedrejar o Estevão para ver se esse pessoal sai em missão. O risco da edificação, estudo, reflexão, é o risco da tradição e do formalismo. Ser uma igreja tradicional, formalista. O risco de você viver só a humanização e cidadania é transformar a igreja numa ONG cristã. O risco da evangelização é achar que, só da evangelização, é achar que empacotando almas para a eternidade nós vamos resolver o problema do mundo. E nesse simplismo e nesse maniqueísmo, não transformamos a sociedade onde nós estamos. E aí a beleza seria, de alguma maneira, como a igreja em Jerusalém, perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, que é a edificação, na comunhão e no partir do pão, que é esse coração aí do diagrama, tendo temor a Deus, louvando a Deus em todo o tempo, que é a adoração, vendiu suas propriedades, mostrando essa sensibilização profunda pelo outro, e caindo na simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia o número dos que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a sua comunidade, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a nossa experiência aqui em Goiânia e que o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré continue permeando, sendo fermento na nossa família, no nosso coração, na nossa cabeça e nas nossas comunidades. Amém.